Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Hoje vamos apresentar para os amigos e colegas os princípios do registro de imóveis. A nossa empresa atua qualificando pessoas para o amplo universo dos registros públicos. Todo início de aula, todo início de apresentação, gostamos de deixar uma mensagem. E a de hoje é: a verdade liberta. Então, vamos trabalhar. O registro de imóveis é um serviço público delegado no qual se opera a criação, modificação, declaração e extinção de direitos. Para isso, para o registro de imóveis poder atuar, existe um regramento estabelecido que parte da Constituição Federal, depois a Lei 89/35 de 94 e a Lei 6.015. Hoje vamos chegar especificamente na Lei 6.015, tratando dos princípios formais do registro de imóveis. O registro de imóveis tem os princípios supranormativos e os endonormativos. Os supranormativos são aqueles caráter geral, aqueles que interessam de um modo estruturante da atividade. São eles: a dignidade humana e a segurança jurídica. A dignidade humana porque a propriedade outorgada e alcançada e conferida ao titular do direito, a ele dá uma confiabilidade maior, uma segurança no dia a dia, na sua vida, no seu progresso, para fins do seu desenvolvimento e da sua comunidade local. E aí a gente pode até trazer a dignidade humana para o campo da regularização fundiária, que vai ser objeto de outra apresentação. Tá? Então, interessa ao titular do direito, a pessoa natural ou pessoa jurídica, ser dona. Isso dignifica a pessoa. O outro princípio supranormativo é a segurança jurídica, que é o pilar estruturante de toda a atividade. É para isso que serve o registro de imóveis e todos os registros públicos. A segurança jurídica macro, a segurança jurídica num todo, de pensar e agir em prol do interesse não apenas individual, e sim do conjunto, do contexto de toda a sociedade. É para isso que serve o registro de imóveis, para poder proteger, para poder tutelar os direitos. Como eu falei, o registro de imóveis, os efeitos dos atos, eles são constitutivos, declarativos, modificativos e extintivos de direitos, do mesmo modo que faz uma sentença judicial, é o ato de registro. Pois bem, o registro deve agir quando atende esse princípio da segurança jurídica, quando ele vai servir para um benefício tanto daquele que busca o registro de imóveis, como de toda a sociedade, que é aquela que vai ter que observar, vai ter que respeitar aquele direito inscrito. Tá bem? E agora vamos passar para os princípios endopositivos, que são aqueles dentro da Lei 6.015. Vamos vislumbrar para poder passar para vocês essa matéria e poder entender bem como aplicar no dia a dia, que é esse o nosso objetivo, naquela pessoa que está fazendo a qualificação dos títulos, né? Que está entendendo quais são os títulos que estão sendo apresentados, é uma escritura pública, um instrumento particular, um título judicial, um título da administração pública e assim por diante. Dentro de cada título, para chegar no registro, ele precisa percorrer um caminho, né? E os princípios vêm para isso, para ordenar essa atuação do registro de imóveis. Como que começa, então, a atividade do registro de imóveis, senão através da rogação ou instância? Chega alguém e apresenta um documento no registro de imóveis. Eu quero registrar esse documento. É ali que inicia, ali que movimenta o serviço de registro de imóveis. Ali que ele começa a atuar, através de um pedido, uma solicitação formal, ou verbal, ou expressa, através de um requerimento ou do próprio título. Tá? Então, apresentou o documento, qual será o próximo princípio incidente a ser observado pelo registro de imóveis? O princípio da prioridade. O princípio da prioridade é aquele que vai conduzir a lavratura de um ato no livro próprio, no livro 1, livro de protocolo. Vai indicar o momento exato da apresentação daquele título no registro de imóveis. É naquele momento do lançamento daquele título no registro de imóveis, independentemente da realização de todo o caminho
consequente à qualificação e à lavratura do registro, ou não, ou através de uma impugnação. Então, é através daquele ato do protocolo que a pessoa adquire o direito. Por quê? Porque o efeito é retroativo. Se o registro foi feito 20 dias depois do apontamento no protocolo, é da data do protocolo, a data daquele lançamento que ela vai adquirir o direito real. Tá? O princípio da prioridade é muito relevante, porque é aquele que determina que o primeiro que acessar o livro formal do registro de imóveis é quem terá protegido o direito real. Isso vale para aqueles casos onde há disputa de títulos para acessar o registro de imóveis. Quando tem mais de um título envolvendo o mesmo imóvel, aquele que primeiro chegou vai levar. Por exemplo, para concretizar na mente do qualificador, se tem uma matrícula do imóvel que está dizendo que a propriedade do João da Silva e vem uma escritura protocolada, o João da Silva vendendo para o Pedro, e foi protocolado em primeiro lugar. Ato seguinte vem um protocolo de uma penhora, de um débito do João da Silva. O que vai acontecer? Qual que vai acessar o registro de imóveis primeiro? A penhora, que é um título judicial para tentar criar uma constrição judicial desse imóvel do João da Silva, ou aquela escritura que foi protocolada em primeiro lugar dele vendendo. O princípio da prioridade decorrente da lei vai nos dizer que é aquela escritura que vai ter acesso primeiro e aquela penhora não vai poder acessar. Por quê? Porque foi protocolada primeiro, garantiu o direito real através do protocolo. O que vai acontecer com a penhora? Vai ser impugnada, vai ser informado o juiz que a propriedade não será mais do João da Silva, e sim do Pedro, né? E o juiz vai analisar depois se houve ou não alguma fraude a esse processo, uma fraude de execução, para fins de determinar ou não o acesso dessa penhora, independentemente do registro feito para o Pedro, tá bem? Mas vejam que o princípio da prioridade garantiu ao Pedro, aquele que primeiro chegou no registro de imóveis, alcançar o direito real, que é para isso que serve o registro de imóveis, para tutelar os direitos reais. Tá? Não dá para confundir, direito obrigacional é outra coisa, aquela que decorre dos contratos, dos títulos, né? E o direito real é aquele que cria o vínculo sujeito com a coisa, para fins de, a partir desse momento, todos, 7 bilhões e vários milhões de pessoas, terem a obrigação de observar aquele direito inscrito. Pois bem, então vamos lá, conseguimos ver até agora o princípio da rogação em instância e o princípio da prioridade, que ele é relacionado com o protocolo. A partir daí, qual é o próximo princípio que temos? O princípio da qualificação. O princípio da qualificação, que decorre do princípio da legalidade. Nesse momento, quando protocolado o documento e entrou para exame, prazo 15 dias, tá? 15 dias corridos da data do protocolo, é aquele momento em que vocês vão fazer a qualificação do documento, ver se ele observa a legislação, se ele contém todos os requisitos. E o direito notarial e registral, aproveitando o momento para fazer um parênteses, ele se perfaz e concretiza através do preenchimento de requisitos. Preencher os requisitos estabelecidos na onde? Na lei. Na lei. Então, os registros públicos, o serviço notarial e registral, eles são pautados na legalidade estrita. Observou a lei, vai gerar um ato. Não observou a lei, vai gerar uma impugnação. É bem simples e isso, às vezes, você sabe que dá embate e dá problema dentro dos serviços notariais e registrais. Voltando. Então, estamos no princípio da qualificação, que decorre do princípio da legalidade. É verificar se aquele documento, aquele título, aqueles títulos que estão lá no 221 da Lei 6.015, tem os requisitos ou não para fins de permitir a realização do ato pretendido. Tá? Vai verificar se está de acordo com a lei. Exemplo, entrou uma escritura pública, vai verificar se a escritura tem os seus requisitos, né? De modo a permitir que o registro seja feito e gere a eficácia perante todos. Então ela não pode ter nenhum vício, tá? Algum vício aparente, aqueles que são perceptíveis para o notário e para o registrador na hora de formalizar a vontade das partes e depois registrar para fins de alcançar um efeito erga omnes. Então é nesse ponto que entra o princípio da qualificação. O princípio da qualificação também ele está relacionado com outros títulos. Os títulos particulares, eles têm uma qualificação muito mais acentuada, feita pelo registro de imóveis. Por quê? A representação da pessoa
que está assinando aquele documento, embora já tenha firma reconhecida, com base no artigo 221.2 da Lei 6.015, né, ela outorga ao registro de imóveis verificar se aquela pessoa ela é a legítima, capaz de estar naquele título, né? Então o registro de imóveis vai fazer exigências maiores, vai pedir uma cópia autenticada num documento, vai pedir ou o contrato social de uma pessoa jurídica, quando ela está dispondo, alguma procuração, para fins de verificar a legitimidade, a representação, né, e a apresentação daqueles que comparecem nos títulos. Matéria essa que, quando é feita por escritura pública, compete ao notário, não cabendo ao registrador interferir nesta área. Pois bem, então, o instrumento particular, a qualificação é mais acentuada, feita pelo registro de imóveis. Ele vai analisar, além dos requisitos formais daquele título, observando o instituto jurídico que está sendo pretendido, por exemplo, um instrumento particular, ele quer reconhecer o direito real à aquisição, é uma promessa de compra e venda que está acessando. Então, o registrador vai analisar todos os requisitos da promessa de compra e venda, os requisitos da Lei 6.015 inerentes a todos os títulos, nós vamos acabar verificando agora, através dos outros princípios, né? E essa questão da representação e da apresentação das pessoas. Os títulos judiciais também são examinados e qualificados pelo registro de imóveis no aspecto formal. No aspecto formal, o registro de imóveis não interfere no mérito da decisão do juiz. Tá? Isso é muito importante vocês terem presentes. O registro de imóveis não interfere no mérito da decisão do juiz. E aí que há um certo momento assim que é uma lacuna dentro dos títulos. O que é formal, o que é requisito formal e o que é mérito. Às vezes há essa insegurança na hora da qualificação e o registro de imóveis não pode ser inseguro. Tem que ser seguro na hora de qualificar para poder ou deferir ou indeferir lançando uma nota explicativa de exigência. Tá? Nessa qualificação dos títulos judiciais, o registrador ele não interfere no mérito. É só o aspecto formal do documento. Por exemplo, uma arrematação, que dentro da carta de arrematação tem que vir o auto de arrematação, o pagamento do imposto, a qualificação das partes, descrição do imóvel, do número de matrícula, assim por diante. Quando faltam um requisito desses, né, o registro vai impugnar. Uma penhora, quando faltou a natureza do processo, um valor, a caracterização ou da pessoa, do credor, devedor, ou do imóvel, o registro de imóveis também vai fazer a nota explicativa e vai pedir a complementação desse título judicial. Entendam, para quem trabalha na área judiciária, né, no judicial, que o registro não está interferindo na decisão do juiz, e sim exigindo o cumprimento da lei, que também tem que ser observada por quem expede os títulos judiciais. Tá bem? E aí é um certo impasse, às vezes, quando um juiz entende que o registrador está interferindo na sua decisão. E não é. Muitas vezes não é. Embora, às vezes, algum registrador peque nesse aspecto e interfira, dizendo, inclusive numa partilha de bens, não, você teria que fazer a partilha nesses moldes. Não. Se passou pelo juiz, o juiz analisou toda a cadeia sucessória, né, viu quem eram os sucessores, quem é a pessoa que faleceu, os bens que deixou, feita a transmissão, está pago o imposto, tem as certidões, o registro vai registrar. Né? O registro não pode adentrar no mérito dessa qualificação. Né? Às vezes tem a questão de união estável envolvida e há um reconhecimento dentro do processo, né? E o registro quer, às vezes, avançar, interferir no que o juiz já fez, já qualificou. Então, nessa qualificação de títulos judiciais, o registro tem que ter muita cautela para não adentrar no mérito. Né? Vai ficar adstrito aos requisitos formais. Assim, temos também os títulos da administração pública. Estamos dentro do princípio da qualificação ainda. Né? Os títulos da administração pública também têm requisitos para serem observados. Lembrando que o título da administração pública, ele está revestido dos atributos dos atos administrativos. Então, às vezes, o registro de imóveis peca quando exige um reconhecimento de firma de um prefeito, por exemplo, numa certidão municipal. Não tem que exigir, porque aquela certidão tem a presunção de legitimidade, que é um dos atributos. Tá? Então, cuidado. Tudo isso dentro do princípio da qualificação. O princípio da qualificação é muito amplo, que ele permite ao registro analisar toda a legalidade do documento para fins de deferir o registro ou não.
inclusive no aspecto fiscal, né? Por quê? Porque tem o artigo 289 da Lei 6.015 que outorga ao registrador a obrigação de fiscalizar todos os tributos inerentes a um título que está sendo registrado, sob pena dele responder solidariamente. Logo, dentro da qualificação também tem a questão formal para ser observada. Correto? Vamos adiante, vamos verificar outros princípios. Afeta o princípio da qualificação, como observado, existe da legalidade, que é aquele que impõe aos registradores a verificação se aquele título preenche o suporte, os requisitos dos atos válidos e eficazes, de modo a não gerar atos inválidos ou ineficazes. Tá? E aqui a discussão é muito ampla nesse aspecto da qualificação. Por quê? Porque tem parte do direito notarial registral que defende a possibilidade de lavrar atos mesmo contendo uma anulabilidade aparente, e outra parte entende que não é possível registrar um documento quando tem uma anulabilidade aparente. Por exemplo, o artigo 496 do Código Civil, quando fala na venda de ascendente para descendente, sem anuência dos demais descendentes ou cônjuges. Tá? Então, essa matéria está em aberto, a ampla discussão, e está afeta ao princípio da legalidade. A orientação que passamos é que, em face do princípio da segurança jurídica, que é o pilar de sustentação da própria atividade, que, conscientemente, notários e registradores não pratiquem atos sujeitos à anulação. Tá? Fica a dica. Ainda relacionado com a qualificação dentro daquele aspecto que o colaborador, o preposto, ou o próprio notário registrador está examinando o documento, ele tem que estar atento ao quê? Ao princípio da territorialidade, para fins de agir, para realizar um ato de registro só daquela circunscrição a qual está afeta a delegação. Por exemplo, se foi criado um novo serviço de registro de imóveis e foi alterada a circunscrição, o registro tem que analisar, ver se aquele título, aquele imóvel, ele está dentro do seu território para fins de poder agir. Se não estiver mais dentro do seu território, né, não vai poder agir e o documento vai ter que ser feito pelo outro registro de imóveis. Tá? Então, dentro da qualificação que está relacionada com a legalidade, existe também a territorialidade, de modo a não ser feito um ato nulo por estar desobservando a circunscrição a qual está afeta aquela delegação. Correto? Outros princípios de igual relevância, princípios da disponibilidade e da continuidade, que dão problema todo dia no balcão do registro de imóveis. Tá? Uma regra básica, ninguém pode dispor de mais direito daquilo que titula. Se a pessoa tem um imóvel de 1.000 metros quadrados, não pode vir um título contendo uma alienação de 1.010, salvo se retificado o registro. Né? Então, o que é o princípio da disponibilidade da continuidade? É a equivalência dos direitos que estão no título com o registro atual que está em vigor, de modo a juntos poderem dar suporte para um registro novo. Isto sempre tem que ser cuidado. Tá? Se a pessoa tem uma promessa de compra e venda registrada, ela tem um direito menor do que a propriedade. Ela tem um direito de real aquisição. Logo, ela não pode outorgar propriedade via escritura pública de compra e venda. E sim, pode ceder os seus direitos, fazer um contrato de cessão. Então, nesse caso, quando vem uma escritura pública de compra e venda tendo como transmitente o promitente comprador, perdão, mas o título vai ter que ser impugnado para fins de exigir o registro do título anterior, que ele adquirindo a propriedade plena e não apenas o direito real à aquisição. Vejam que isso está relacionado com a disponibilidade do direito que a pessoa tem. Tá? Ninguém pode dispor de mais direitos do que titula. Artigo 1420 do Código Civil, artigo 172 da Lei 6.015. E relacionado com o princípio da disponibilidade está o da continuidade, que é aquele elo de transmissão que todo título deve observar, né? Como forma derivada de transmissão, uma compra e venda, por exemplo, dação em pagamento, permuta, sempre tem que observar quem era o titular
anterior para fins de que ele possa comparecer num título dispondo daquele seu direito, observada a disponibilidade em quantidade e qualidade, correto? Então, o princípio da continuidade é esse elo, é essa cadeia de registros, de títulos que precisam acessar o registro de imóveis para fins de poder manter a regularidade das transmissões. E às vezes o que acontece dentro do registro de imóveis apresenta um título que é o rompimento dessa continuidade. O que deve fazer o registrador? Impugnar, com base no artigo 195 e no artigo 237 da Lei 6.015, para fins de exigir o título anterior, mantendo a regularidade. Isso nos casos de transmissão derivada. Por quê? Porque onde tem a transmissão, onde tem a forma originária de aquisição, por exemplo, uma desapropriação, né? A usucapião, vamos ver na aula própria se é forma derivada ou se é forma originária de aquisição. Não vamos entrar nessa discussão agora, voltando para a desapropriação. A desapropriação, ela estabelece uma vida nova para aquele imóvel desapropriado. Logo, ela pode romper o princípio da continuidade e da disponibilidade. Tá? Há outros casos em que ainda existe exceção ao princípio da disponibilidade, da continuidade, que é, no caso, uma regularização fundiária, na Lei 13.465 de 2017, que também será alvo de uma apresentação específica para vocês. Tá? Então, saibam, regra geral, transmissão derivada, observância desses princípios. Nas exceções, temos as formas originárias, né, uma desapropriação, por exemplo, e as regularizações fundiárias, que elas rompem aquela ideia de trato sucessivo que o registro sempre tem na análise e na qualificação dos seus documentos, seus títulos que entram. Tá bem? Então, vamos adiante. Próximo princípio, princípio da especialidade. O que significa isso? O direito só protege aquilo que conhece, logo é preciso conhecer tanto o sujeito titular do direito real, quanto o imóvel, quanto o objeto da contratação. Tá? Então temos o princípio da especialidade subjetiva relacionada com o sujeito e o princípio da especialidade objetiva relacionada ao objeto, à coisa. Na observância da especialidade subjetiva e objetiva, temos que observar requisitos estabelecidos na legislação. É assim que se perfectibiliza este princípio. Quais são os requisitos? Os requisitos com relação às pessoas estão no artigo 176. E com relação ao imóvel também está no artigo 176. Lembrando que com relação ao imóvel ainda temos o artigo 225 da Lei 6.015. Logo, atendeu os requisitos da legislação, atendeu o princípio da especialidade, vai ter curso título. O problema está que, às vezes, o operador do direito que está materializando um título, está formalizando um documento, ele não teve a preparação para tanto e esqueceu de observar um requisito que vai dar a impugnação no registro de imóveis. É regra simples. Dar a conhecer as pessoas e as coisas com precisão, com segurança, que vai ter acesso ao documento ao registro de imóveis. É isso o que trata o princípio da especialidade. Tá? Conheçam os requisitos que estão no artigo 176, tanto com relação à coisa quanto com relação às pessoas, e o artigo 225 que vamos poder trabalhar normalmente. Então, passado desse filtro inicial, entrou o documento, foi qualificado, conhece, observou a qualidade e a quantidade do direito transmitido, conhece a pessoa, conhece a coisa, a princípio estaria tudo certo, documento para fins de deferir o registro e realizar aquele ato. E aí vem o princípio da inscrição, que ele estabelece a obrigatoriedade da prática desse ato. O princípio da obrigatoriedade, inclusive, é obrigatório realizar o registro para tu chegar no efeito que tu queres. Não vai chegar a ser proprietário de um imóvel se tu não cumpriu o caminho que a lei estabeleceu, que é registrar. Tá? Está relacionado, então, com o princípio da inscrição. Princípio da obrigatoriedade, princípio da inscrição. Tem que praticar o ato para chegar no efeito. E a partir daí, qual é o efeito? Um deles é a publicidade. Outro princípio que nós temos, que é a emanação dos efeitos daquele registro, daquele ato administrativo praticado pelo registrador perante todos. Por isso que se fala na eficácia erga omnes. Todos têm que observar aquilo que está publicizado.
é a questão da vacina. O registro é antitético da clandestinidade. Ele permite que todos conheçam, por ficção jurídica, que nem é o conhecimento de uma lei, ninguém leu. Às vezes, no dia a dia das pessoas, no trabalho normal, quem não opera com o direito, a pessoa não leu a lei. Mas a legislação prevê o seguinte: o conhecimento ficto tem que respeitar a lei porque ela presume que tu conheça. O mesmo vale para o registro de imóveis. Todo mundo tem que respeitar o direito daquela pessoa que acessou o sistema, que observou todos os princípios, passou pelo filtro da qualificação, legalidade, evitando problemas futuros e gerou o efeito de dono do imóvel ou do titular de algum outro direito real limitado. Aquelas outras pessoas que não aquele que está no registro tem que observar obrigatoriamente o direito daquela pessoa. Não observou, rompeu a ordem, o judiciário vai intervir para restabelecer a ordem. Tá? Então, o princípio da publicidade serve a isso, serve à proteção do direito inscrito. E como que se dá esse princípio da publicidade? Através da expedição de certidões, que existem formas específicas na Lei 6.015 com relação à expedição de certidões, que estão no artigo 16. Além do artigo 16, temos outros artigos ainda, porque tem um capítulo próprio da publicidade no início da Lei 6.015, artigos 16 e seguintes, que temos que verificar. Dentre eles, o artigo 19, que ele vai tratar das certidões, as espécies de certidões. Existe a certidão em teor, em resumo ou em relatório, por quesitos. Tá? Então, o registro de imóveis não expede certidão para fins de atender a publicidade, apenas certidão no interteor, e sim daquilo que a parte solicitou, daquilo que a parte pediu. Estejam preparados para atender os pedidos expressos de certidão diferenciada. Isso é possível, o registro tem que estar preparado. Não é só expedir certidão atualizada e certidão de ônus. Tá? Se a pessoa pedir uma certidão específica, vai ter de alcançar a informação. E essa informação vai ter que envolver o registro do modo geral. Não é só aquela informação que a pessoa busca, e sim todo o efeito que o registro está emanando. Por exemplo, se houve alguma alteração naquele registro, tem que ser noticiado. Tá? A gente está falando no campo do registro de imóveis. Quando tratarmos de outra especificidade, o registro civil das pessoas naturais, veremos lá que a publicidade há uma certa mitigação em alguns casos, por exemplo, a doação. Mas isso é para matéria posterior. Tá? Voltando aos princípios, é preciso citar um que está na moda, digamos assim, que é o princípio da concentração. O princípio da concentração nos explica que deve acessar o registro de imóveis todas as informações relevantes que tenham a ver com a coisa ou os sujeitos relacionados com o objeto. Tá? Então, é um princípio que é aberto. O que é essa definição de questões relevantes relacionadas com a coisa? Não está definido. Tá? Então, hoje temos o princípio da concentração que permite o registro de imóveis estar muito mais aberto do que era há pouco tempo atrás, que só se praticava os atos taxativamente estabelecidos na legislação. Hoje se vê a legislação, se lê a legislação com outros olhos, de modo a permitir que a sociedade saiba toda a situação relevante sobre aquela coisa ou sobre seu titular, né, que tenha um efeito jurídico passível de atingir a todos. O princípio da concentração, registro aberto, vai gerar uma verbação. Artigo 167.2.5, acumulado com o artigo 246 da Lei 6.015. E temos também agora o artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, tá, que também abriu essa questão e permitiu a criação de outro princípio decorrente da concentração, que é a fé pública registral. Significa o quê? Toda aquela pessoa que tem interesse no imóvel tem o dever legal, dever decorrente da lei, de publicizar o seu interesse na matrícula do imóvel se quer alcançar o efeito. Não tem mais aquela busca de informações, de certidões noutros órgãos, que tornava a contratação imobiliária demorada e cara, né, e insegura principalmente, porque diversos aspectos interferiam na certeza ou não daquela informação, para fins de realizar um contrato sem vício aparente, sem vício oculto.
Tá? Então, hoje o que se pensou? Vamos concentrar a informação num único órgão, que é o Registro de Imóveis. Levem as informações para lá e o que tiver lá vai ter efeito, o que não está lá não vai ter a proteção, salvo se demonstrado em juízo, né, alguma má-fé ou algum conhecimento daquela pessoa que contratou com um imóvel, com uma pessoa, né, sabendo de um problema e que não estava publicizado. Se for feita essa prova, ainda assim vai se conseguir derrubar um negócio eventualmente fraudulento, correto? Então, para encerrar a questão dos princípios, vamos trazer o último, a não sucederaniedade dos órgãos. Significa o quê? Não tenho como escolher o registrador que vai realizar o meu registro. Do mesmo modo, como não tem como escolher o juiz, não tem como escolher o promotor, não tem como escolher o delegado, não tem como escolher o registrador, que vai realizar o registro de imóveis. Tá? E se tu quiser trabalhar sobre direitos reais imobiliários, o caminho é no registro de imóveis competente, estabelecido lá no artigo 169 da Lei 6.015. Não é levando o seu contrato no registro de títulos e documentos ou outro serviço de registro público, por exemplo. Tá? Então você só vai chegar na proteção do seu direito se cumprir o caminho que a lei estabelece através do cumprimento dos princípios. Muito obrigado e sucesso a todos. Bons estudos!